e quero hoje terminar, esgotar nunca, né? Porque nenhum assunto ele pode ser esgotado, sempre tem algo mais a nós aprendermos. Mas eu quero hoje trabalhar com você sobre esse tema, entendendo o trabalhar de Deus. Uma das coisas que nós precisamos compreender é como Deus trabalha, como Deus age. Por quê? Porque se eu sei a forma com que Deus atua, se eu sei como Deus age, automaticamente eu consigo enxergar algumas coisas que estão cercando a minha vida. Então é necessário que você hoje entenda isso. Deus tem uma forma, um método de trabalho, se assim eu posso dizer, e nós hoje vamos compreender isso. O sábio fala em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 22, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. O sábio fala assim, olha, pelo que eu observei, Salomão fala, pelo que eu vi dentro da minha vida, dentro do meu conhecimento, não há alegria melhor para o homem do que ele se alegrar das suas obras, ou seja, das suas conquistas. O homem se alegra por aquilo que ele alcança, pelos seus alvos, pelos seus objetivos, e diz assim, porque essa é a sua recompensa. Você sabe que nós estamos às vezes olhando muito para o futuro e não percebemos que a recompensa é o caminho que nós trilhamos. A recompensa muitas vezes é a jornada, porque é nela que nós vamos ter os melhores momentos das nossas vidas. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Nós não temos mais como voltar no tempo, nós não vamos mais poder voltar depois que nós não estivermos mais aqui. Então, aprenda a se alegrar com as suas obras, aprenda a se alegrar com a sua jornada, valorize cada pequeno esforço que você tem feito. Pai, eu sei que o Senhor é bom, e porque o Senhor é bom, o Senhor apacenta as suas ovelhas. A tua palavra diz que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Há pastos verdejantes para nós. O Senhor é o bom pastor que nos supre, que nos protege, e que esta palavra hoje venha para nos proteger, que esta palavra venha para nos orientar, nos ensinar a andarmos nos teus caminhos. Deus, nos faz entender e compreender o que o teu Espírito quer nos dizer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, viu, meu filho? Graças a Deus pela sua preciosa vida. Meus amados irmãos, irmãs, minha família, uma das coisas que nós precisamos entender como servos e servas do Senhor é como Deus age, como Deus atua, como Deus trabalha. Eu percebi ao longo da minha vida ministerial, ao longo da minha jornada com Deus, que Deus é sábio em nos direcionar nos nossos objetivos, ou melhor, Deus é sábio em nos direcionar para os objetivos e propósitos que Ele mesmo tem para as nossas vidas. Sabe, Deus nos introduz num processo. Eu falei sobre isso quarta-feira. Deus às vezes nos coloca num processo que num primeiro momento é difícil de compreender. E eu falei também sobre essa questão de ser forjados, porque todos nós, para alcançarmos os nossos alvos, os nossos objetivos, Deus vai nos introduzir dentro de um projeto, dentro de um propósito, dentro de algo que às vezes num primeiro momento nós podemos até não compreender, mas você precisa confiar no que Deus está fazendo na sua vida. Diga, eu preciso confiar no cuidado de Deus. E eu falei sobre forjar ou forja, né? Porque nós o tempo todo somos forjados por Deus. Como é que Deus faz isso? Bispo, como é que Deus vai forjar a vida de um homem, a vida de uma mulher? Você sabe que eu falei aqui, existe formas, né, de nós forjarmos
algumas coisas. E uma delas é o metal. O metal, para ser forjado, por exemplo, você pega uma chapa grossa de ferro e você submete esse ferro ao fogo, ele vai ser ali derretido, ele vai esquentar numa temperatura alta e você consegue então com mais facilidade moldar aquele metal. Seja derretido dentro de um molde ou você esquenta e como um ferreiro, você vai batendo e ele vai se moldando. Então, é impossível, por exemplo, eu pegar uma barra de ferro e deixar ela no quintal de casa ou deixar numa oficina e um dia eu chegar lá e a barra de ferro se transformar numa bela faca. É impossível, é impossível. Então, assim, as pessoas têm o hábito de dizer, não, o tempo cura tudo, com o tempo tudo se resolve, com o tempo tudo melhora. Isso não é verdade. O tempo piora tudo, porque se você deixar alguma coisa no tempo, o tempo vai corroer. O tempo não é responsável por criar ou fazer nada. Não é o tempo. Então, na verdade, para que algo seja transformado, precisa passar por um processo. Então, por que eu estou te falando isso? Se eu não pegar o ferro e não levar para um ferreiro, para um serralheiro, não vai virar uma grade, não vai virar nada. O ferro continuará sendo ferro. Mas, quando um ferro, uma barra de ferro, é submetida a um processo, então pode ser transformado numa obra de arte, pode ser transformado na cobertura de um telhado, pode ser transformado num automóvel, numa carroça, numa bicicleta, numa moto, em qualquer coisa. O metal, ao ser trabalhado, forjado, ele tem essa capacidade. Assim é conosco. Então, Deus vai nos forjando, Deus vai nos fazendo passar por alguns processos para que você chegue no objetivo ou esteja pronto e preparado para aquilo que Ele quer colocar sobre a sua vida. Lá em Joel 3,10 diz assim, forjai espadas das vossas relhas de arado. O Senhor usa o profeta para falar ao povo dizendo assim, olha, pega as relhas de arado que vocês têm, de arar a terra, pega esse metal e vocês vão forjar esse metal, vão trabalhar esse ferro, ele não vai ser mais uma relha de arado. Agora, ao você pegar esse metal, você vai forjar uma espada, ou seja, um processo. Você pega algo que tem uma utilidade, uma finalidade, e aquilo vai ser trabalhado e preparado para usar em outro objetivo. E diz também, e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor diz, olha, pegue aí as vossas relhas do arado, pegue esse ferro, as lanças das vossas podadeiras, e vocês vão transformar isso. Isso vai passar por um processo de transformação. Isso aqui tem a ver com as nossas vidas, assim é conosco. Nós precisamos e não podemos ignorar o modo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, que ao ler, reler, analisar isso aqui, eu falei, poxa, eu preciso conversar com a igreja sobre esse aspecto, como às vezes nós ignoramos ou não prestamos atenção naquilo que Deus está fazendo. Paulo diz assim, porque não queremos, irmãos, olha o que Paulo fala, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo fala assim, não ignore a natureza da tribulação, não ignore o que você está passando, não ignore o processo, não ignore o trabalhar de Deus, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O que Paulo está dizendo? Ele diz, olha, nós passamos por uma tribulação tão grande, tão terrível na Ásia, que nós ficamos desesperados, achando que nós íamos perder a própria vida. A gente achou que não tinha mais jeito. Ali era o fim de tudo. O que significa isso? Paulo fala, não ignore o processo. Sabe que às vezes você passa por algumas situações, você não quer passar. Você às vezes passa e você não percebe. Estou passando por uma situação difícil, mas nem quero falar sobre isso. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Nada é por acaso nas nossas vidas. Tudo que nós passamos, nós não podemos ignorar. Muitas coisas que você passou
foram essas coisas que moldaram você, que moldaram o seu caráter, moldaram a sua vida, fortaleceram você para que você pudesse estar hoje de pé. Então, existem sonhos e projetos que nós temos, ou que nós recebemos da parte do Senhor, e você vai, sim senhor, sim senhora, precisar, ou você vai ter que passar por alguns processos na vida, para que você chegue aonde Deus quer que você esteja. Então, nós não podemos achar simplesmente que assim, bispo, tem coisas que eu gostaria de não ter passado na vida. Eu tenho coisas que eu gostaria de não ter passado, mas graças a Deus que eu passei. Graças a Deus por algumas coisas que você passou na vida. Graças a Deus por algumas situações que você enfrentou. Com todo carinho, não quero aqui desmerecer, nem desvalorizar ninguém, mas hoje a gente vive, na atualidade, uma geração que não passou por forja. Uma geração que não passou por algumas questões, e aí você vê hoje, nunca houve tantas questões emocionais como existem nos dias de hoje. Amados, é terrível o que a gente hoje observa das pessoas, por qualquer razão, qualquer motivo, a pessoa se entristece, eu não vou mais, eu vou abrir mão, não quero saber, não vou mais, isso não é para mim. Por quê? Porque algumas pessoas não passaram por alguns processos na vida. Nem todo mundo, preste bastante atenção, vai passar pelo mesmo processo. Talvez o processo que serviu para mim, não sirva para você, mas para cada um de nós, Deus tem uma forma de agir e de trabalhar. Em cada um de nós, Deus tem um método, e Deus vai ter que agir e permitir determinadas situações, vai permitir que nós passemos por algumas situações para nos fortalecer, para nos preparar para algumas coisas. Você sabe que algumas gerações aí para trás, sabe que nós somos forjados? Hoje, as pessoas dizem assim, bispo, não pode ser como era antes, as coisas antes eram muito mais difíceis, era tudo mais, a batalha era muito árdua. É verdade, mas com isso, você vê que as pessoas criavam resistência, as pessoas não desistiam por qualquer razão, por qualquer motivo. Então, é óbvio que cada um de nós somos moldados e trabalhados por Deus de uma forma. O mesmo metal que você vai derreter ele para poder fazer uma peça, uma obra de arte, talvez ele não vai passar pelo mesmo processo ali na hora de fazer uma grade, né? Mas aquele metal, antes de chegar numa serralheria, ele teve que passar pelo fogo. Isso é inevitável. Então, cada um de nós vamos passar pelos nossos fogos. Você consegue entender o que eu estou te falando? Espiritualmente, cada um de nós, porque talvez você esteja passando por algo hoje, você fala, bicho, mas por que eu estou passando por isso? Por que essa luta tão grande? Isso é uma das formas de Deus trabalhar, entendeu? Bispo, por que sabe, às vezes eu passo por alguns dissabores na vida, meu bispo do céu. Amados, às vezes é a maneira com que Deus tem para trabalhar na sua vida. E você precisa compreender isso, porque o processo de Deus, ele é inevitável se você quer chegar aonde Deus quer que você esteja. Não tem como nós fugirmos do processo, tá bom? Porque se o metal foge do processo, ele é apenas um metal. Se o metal passa pelo processo, aí ele pode virar uma porção de coisas, mas o processo é inevitável. Lá em 2 Timóteo 2,5 diz assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então existem normas, e para alguém ser coroado, ele precisa lutar segundo essas normas. Em 1 Coríntios 9:24 diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm na verdade, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo Paulo fala, todos correm. Ele também fala, olha, só vai ser coroado quem lutar segundo as normas. Existe algo aqui que a gente precisa entender. Em algumas atividades físicas de competição esportiva, existe uma regra, um denominador comum. Por exemplo, corrida de automóvel, Fórmula 1, Fórmula Indy, MotoGP, corrida de bicicleta, corrida apenas, que mais?
corrida de cavalos e todos esses tipos de corridas, ela tem um padrão. Natação, competição por natação, tem um denominador em comum chamado partida. Então, fica ali um indivíduo com uma pistola na mão, ele dispara a pistola e todo mundo, então, seja carro, seja, ou na Fórmula 1, a bandeira, uma determinada cor, balança e todos saem com o carro, enfim. Se alguém queima aquela largada, a pessoa é desclassificada. Então, a pessoa pode ter trabalhado 5, 10 anos da vida para chegar numa Olimpíada. Ela se preparou para a corrida, deu o estupim, a pessoa corre. Se ela correr antes, é desclassificada. Então, mas tudo que a pessoa fez, ela é desmerecida. Infelizmente, há uma regra na competição. E uma das regras é para que todos saiam da largada ao estupim da pistola ou a bandeirada. O que eu quero te dizer com isso? Há uma regra, há um processo para que as coisas aconteçam. Todos nós, filhos de Deus, estamos submetidos a estas regras de Deus. E você precisa começar a observar que algumas coisas que acontecem na sua vida é por permissão de Deus ou por um propósito divino. Então, bispo, a minha luta é muito grande, há um propósito nisso, não ignore. Paulo diz, não ignoreis o propósito da tribulação. Tem um propósito. Às vezes, nós estamos passando por algumas coisas para nós enxergarmos o valor de outras. Sabe que às vezes Deus vai forjar você para você mudar. Você sabe que graças a Deus, eu falo isso com temor e tremor, muitos de vocês estão hoje aqui, ou me assistindo agora pela internet, porque foram forjados, passaram por um processo árduo que os trouxe até aqui. Muitos de nós. Eu sou uma dessas pessoas. Então, quantos de nós passamos por tristezas, desilusões amorosas, dissabores, perdas financeiras, dificuldade financeira, passamos por diversas coisas que nos trouxe até aqui. Então você não pode ignorar quando você está passando por algo. Bispo, graças a Deus eu cheguei na igreja, eu estava bem, eu não tinha problema nenhum, louvado seja Deus. Mas isso também faz parte do processo de Deus. Isso não significa que Deus não está agindo e atuando na sua vida. Mas nós temos que começar a entender. E entender que tudo, seja o processo, seja o tempo para receber aquilo que Deus tem para nós, tem um tempo determinado. Todo processo tem um tempo determinado. Diga, todo processo tem um tempo determinado. E a gente precisa entender isso. Ah, minha vida é só sofrimento. Não, amados, eu não recebo sofrimento para a sua vida. Comece a entender, mude a sua forma de falar. Você não vai falar assim, olha, minha vida é um sofrimento. Muda a sua confissão. Você vai dizer, olha, eu estou passando algum tempo por um processo de Deus, porque eu sei que Deus tem algo extraordinário para realizar na minha vida. Eu sei que eu estou passando por isso, porque Deus está agindo, eu não consigo entender, mas eu sei que há algum propósito de Deus no que eu estou passando. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nós não podemos ter pressa de receber o que nós queremos. Presta bastante atenção nisso. Por que hoje você vê pessoas que faliram nas suas relações afetivas? Por que você vê hoje casamentos que a pessoa casou sonhando um casamento para a vida toda, o casamento durou pouco tempo? Por que você vê pessoas que empreenderem algo não deu certo? Você vê pessoas que se frustraram em diversas questões, em diversas áreas da vida, porque ou pularam a largada, largaram antes do tempo, não souberam entender que há um tempo para tomar uma decisão, há um tempo para dar um passo, não esperaram o tempo certo. Outras pessoas, no anseio de viver algo, de realizar algo, de fazer algo, a pessoa deu um passo equivocado. Então, ou nós estamos num processo, porque nós nos colocamos naquilo, semeamos errado, e estamos agora colhendo o resultado do que nós plantamos, ou nós estamos num trabalhar de Deus. Você precisa entender isso. E por isso que Paulo diz, olha, não ignore a natureza. Por que você não pode ignorar? Você tem que pensar, peraí, o que eu estou passando é resultado de uma desobediência, é resultado de uma imprudência, é resultado de uma atitude equivocada, é resultado de uma ação minha desesperada
para fazer algo antes do tempo ou não? Não, não é. Então, o que eu estou passando está dentro de um propósito divino. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Você tem que pensar nisso. Você tem que olhar para a sua vida. Por quê? Para você começar a ajustar aquilo que necessita ser ajustado. Porque há um tempo, amados, a pior coisa que você pode fazer na vida é querer tomar posse de algo antecipado, de uma herança antecipada. É querer tomar posse de algo quando aquilo ainda não está pronto, não está preparado. Sabe que, às vezes, alguns processos eles são difíceis. Alguns processos são dolorosos. Já viu quando você quer reformar a sua casa? Alguém aqui já passou por um processo de reforma na casa? Levanta a mão. Olha aí, bastante gente. É difícil, eu já fiz isso morando na casa, né? E é muito delicado você, durante o dia, você tem ali pessoas trabalhando e você chega de noite e você tem que limpar tudo. E a culpa não é do profissional, o profissional está lá, ele vai quebrar uma parede e vai sair poeira, ele vai quebrar algo, por mais que ele tente ali tirar entulho, vai sair entulho. É desgastante. Mas depois que tudo aquilo passa por um processo, é muito gostoso quando você chega na sua casa e você viu aquela reforma ou aquela construção, aquilo que você queria, pronto. Nós temos que ter paciência de esperar o tempo, né, gestacional, o tempo de cada coisa acontecer nas nossas vidas. É que às vezes nós queremos tomar posse das coisas de forma antecipada. Nós não queremos passar pelo processo. Vou dizer para você, o processo às vezes ele é doloroso. Se você não passar por um processo de reforma, a sua casa nunca vai mudar. Ah, eu tenho vontade de fazer um cômodo a mais na minha casa. Eu tenho vontade de trocar o piso. Você tem vontade. Mas se você não passar pelo processo, né, de contratar um pedreiro, ter a quebradeira na tua casa, ter diversas situações ali que vão ser desagradáveis no momento, você não vai chegar no seu objetivo. O que eu quero te dizer com isso? Que nas nossas vidas, às vezes, alguns processos são doloridos. Às vezes eu sei que é difícil algumas coisas que nós enfrentamos. Eu sei que às vezes você passa por algo que é ruim, mas se você não passar por algumas situações, volto a dizer, cada um de nós tem uma maneira de Deus trabalhar. Bispo, todo processo é ruim? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas nós nunca comentamos dos processos que não são ruins. Nós nunca abandonamos as coisas quando o processo não é ruim. Por que eu estou falando do processo mais delicado? Por que eu estou falando do processo da forja, passar pelo fogo, o metal sendo ali muitas vezes martelado? Por que eu estou falando desse tipo de processo? Porque é geralmente nesse tipo de processo que muitas pessoas abrem mão, que muitos esmurecem, que muitas pessoas desistem quando passam por uma luta, por uma aflição, por uma dificuldade que muitas vezes é necessário para que você crie resistência, para que você se fortaleça, para que você se torne uma pessoa melhor, para que o seu caráter seja forjado, para que a sua vida seja transformada. Vou dizer uma coisa, mas não se assuste com o que eu vou dizer. Tem pessoas que, se Deus não moer, a pessoa continua sendo arrogante, continua sendo prepotente, continua achando que é o que não é, e precisa passar por um processo. Você sabe que Saulo de Tarso, né? O processo de Saulo não foi porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel, o maior mestre e doutor da lei judaica, aquilo ali foi conhecimento teórico da palavra. Mas foi na forja, foi quando ele foi ali espancado, esbofeteado na cara, porque Paulo era um sujeito, né? Arrogante, ele era um sujeito que, onde ele chegava, ele marcava a presença, ele pegava uma carta ali, e ele ia e mandava matar, mandava fazer e acontecer. Quando Deus traz ele para fazer uma obra através da vida dele, para que ele anunciasse o evangelho da graça de Deus, que nenhum dos outros discípulos e apóstolos fez, e Deus levanta Paulo, ele teve que ser moído. Ele foi moído, ele foi esbofeteado, ele foi preso, ele foi agredido, ele passou por um processo árduo para que ele pudesse então entender qual era o papel dele como um mensageiro da graça de Deus. Entenda uma coisa, não pense você que é possível evitar alguns processos na sua vida
porque não tem como evitar. Se a Bíblia fala assim, a quem muito é dado, muito é exigido, muito é cobrado. Então, se eu muito quero, eu vou ter que passar por muitas coisas para que eu possa chegar aonde Deus quer que eu esteja. Compreenda isso. O salmista compreendeu isso. Ele diz no Salmo 119, 71. Foi-me fácil ter eu passado pela aflição. Ele diz, foi moleza. Não foi? O que ele diz? Foi-me bom. Foi bom? Foi bom? Foi. Por que foi bom? Para que eu aprendesse os teus. O salmista fala assim, foi-me bom ter passado pelo que eu passei. Posso falar uma coisa para vocês? De coração, foi bom eu passar pelas coisas que eu passei na vida. Hoje eu sei que foi bom ter passado pelas coisas que eu passei na vida. Sabe por quê? Foram essas coisas que me fez aprender os decretos de Deus. Sabe, Deus não me poupou em nenhum momento. Vou falar uma coisa para vocês, eu já fui moído muitas vezes, porque eu não entendia. Você acha que na hora que você está sendo moído, você acha que é legal? Alguém já passou por alguma situação difícil na vida? É legal? É legal? Quando algo dá errado, quando uma porta não abre, quando você está passando por uma crise financeira, mas ninguém quer. Ninguém quer, é difícil. Você acha que na jornada de Paulo, ele queria ter sido preso, espancado, passado pelo que ele passou, por traição, por engano, por tantas coisas como ele mesmo relata na Bíblia? Você acha que ele queria ter passado por aquilo? Ninguém quer. Mas o salmista fala, foi bom eu ter passado por isso. Às vezes a pessoa passa por um engano, a pessoa passa por uma traição, a pessoa passa por diversos dissabores. Na hora, sabe o que acontece? Você chora, você quer largar tudo, abandonar tudo. O que eu quero que você entenda a partir de hoje está passando por um momento difícil. Paulo diz, não ignore. Fui eu que semeei, bispo. Para de plantar errado e Deus vai fazer com que isso coopere. Bispo, eu não semeei isso. Não semeou, ok. Então tenha a plena certeza e a forte convicção no seu coração que você está passando por um processo de Deus. Deus está trabalhando, você não consegue entender, a gente não sabe a razão, mas tem algo muito maior, algo que vai além do que nós podemos imaginar, que vai acontecer na sua vida. Eu passei por alguns processos, amados, eu falei isso aqui quarta-feira. Eu não tinha maturidade em administração financeira nenhuma, eu garoto com 20 anos de idade, peguei uma indenização da empresa que eu trabalhei. Um amigo disse, vamos abrir uma sociedade, nós vamos ficar ricos, você vai ficar milionário. E eu falei, isso é o que eu quero, com 20 anos, né? Com todo respeito aos jovens dessa idade, mas a pessoa começa a falar de dinheiro, o olho brilha, a pupila dos olhos dilata, e eu falei, é isso que eu quero. Empreguei meu dinheiro ali, aí estava vivendo uma vida maravilhosa, com a loja aberta, dinheiro entrava, e eu sem controle, gastando, eu não queria saber de nada, não cuidava da administração, o meu sócio cuidava da administração de tudo, nós falimos. Eu fui à falência, ele pegou o dinheiro, sumiu até hoje, nunca mais apareceu. Eu quebrei, eu me arrebentei. Me surgiu uma proposta de emprego. Eu fui trabalhar na feira com um amigo que tinha uma barraca na feira, vendia bugiganga do Paraguai. Para eu poder ampliar a minha receita, eu fui trabalhar de camelô para esse amigo, na rua Silva Bueno, na esquina da Pernambucanas, numa barraca de camelô, vendendo coisa pirata, CD pirata, sei lá o que era aquilo. Sabe, passando por tudo aquilo. Eu fui trabalhar, amados, sabe, para poder sustentar a minha casa. Com 20 e poucos anos, minha mãe tinha sofrido um AVC, impossibilidade de trabalhar, sempre eu e ela, e eu fui trabalhar. Eu não entendia o porquê daquilo, mas foram momentos difíceis. Eu fui trabalhar de chapa, descarregando caminhão. Uma vez descarregando um caminhão, você entrava dentro de um caminhão e você ia descarregar o caminhão onde fosse. Entrei dentro de um caminhão, fui para o Brás descarregando um container, vem a Polícia Federal, bate nas minhas costas, estou descarregando. Não, para. Falei, não posso parar, é R$10, mais 5 a marmita, não paro aqui.
Quando pensa que não, eu vi a algema, creque na minha mão. Eu falei, pelo amor de Deus, tira a algema que eu tenho que descarregar o caminhão. Ele falou, cadê a nota? Eu falei, que nota? Porque eu quero descarregar o caminhão. O motorista já tinha ido embora, até eu provar que focinho de porco não era tomada, eu fiquei lá o dia todo, não ganhei meus R$10, não ganhei os R$5 do almoço e não pude descarregar o caminhão. Passei por tudo isso, aflições, dificuldades. Fui trabalhar numa empresa que cromava troféu, IP Troféus, na rua Tabora, ali no Ipiranga. Amados, o processo de cromeação não é um spray, não é uma pintura, são ácidos. Você vai colocando aquelas peças que vai num troféu, numa medalha, numa estrutura que é mergulhada em diversos ácidos. Aquilo a gente inalava, naquela época não tinha o IPI que tem hoje, essa questão de segurança, 25 anos atrás. Inalava aquilo tudo, saía sangue pelo nariz. Um dia, sabe o que eu falei? Eu falei, que vida é essa? Meu pai já abandonou. Minha mãe, numa situação dessa, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, é melhor morrer. Não me tira daqui, isso não é vida. No meu momento de desespero, eu pedi para Deus me levar, porque eu não queria passar pelo processo. Vou dizer uma coisa para vocês, amados. Hoje eu dou graças a Deus pelos processos, pelas coisas que eu passei na vida. Cada madrugada, sabe, se chegar a montar uma barraca de feira, 4, 5 horas da manhã, no meio de uma chuva, porque você tem que chegar cedo, porque as ruas travam, depois não entra mais carro, senão você tem que carregar. Se você perder a hora na feira, você tem que às vezes carregar toda aquela barraca no meio da feira, na madrugada, montando, às vezes molhado, a roupa secava no corpo durante o dia. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Sabe, eu muitas vezes fui moído por Deus, mas fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Eu não sei o que Deus, não estou dizendo que o que aconteceu na minha vida tem que acontecer na sua, entendeu? Deus, para cada um de nós, tem uma maneira de trabalhar. Talvez alguém diga aqui, bispo, graças a Deus a minha vida, eu nunca passei por nada disso. Minha vida foi um mar de rosas. Louvado seja Deus. Graças a Deus pela sua vida que é assim. Né? Isso não significa que Deus não tenha algo grande para você. Isso não significa que Deus não vai fazer algo na sua vida. Agora, na minha vida, eu fui moído. Na vida de algumas pessoas, a gente percebe que a natureza da tribulação é um ponto tão desesperador que você acha que você não vai aguentar. Você acha que você não vai sobreviver a tudo aquilo. Isso tudo é um processo de preparação. Em 2 Timóteo, Paulo diz, 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amados, nós temos que nos preparar. E como é que nós nos preparamos? Se nós não sabemos o que Deus tem para nós nos preparamos aí, como agora, você vem à igreja, você ouve a palavra, você é um operoso praticante, você põe a palavra em prática, você visualiza algo, você corre atrás, você faz conexões. Então, isso tudo nós fazemos. Agora, existem coisas que Deus vai trabalhar em nós, que nós não percebemos. Tem coisas em você que Deus já trabalhou e você nem percebeu. Tem coisas que as pessoas percebem em você e Deus vai ter que trabalhar. Tem coisas que não é o fato de alguém dizer assim, fulano, muda. Você não vai mudar. Você não vai enxergar. E aí Deus precisa então colocar você, submeter você a um processo natural para que você esteja pronto e preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu já vi pessoas pararem no meio do caminho por não entenderem o processo. A gente vê pessoas que param no meio de um caminho. Quando eu falo aqui, amados, de verdade, eu não falo para desmerecer ninguém, mas hoje a gente vive a geração Nutella. Né? A geração Nutella, qualquer coisa, a pessoa se desespera, a pessoa abre mão. Eu sou da geração que desejou comer o nhonhocrem e não comeu. Alguém aqui desejou comer o nhonhocrem? Aliás, alguém aqui já comeu nhonhocrem? Poderoso, bem-sucedido. Eu sou de uma geração que a gente tinha vontade e não tinha. Eu sou de uma geração que a conversa não era muita conversa, era 2 chineladas. Ai, bispo, é por isso que hoje tem um monte de... Amados, para mim não. Para mim não. Não fala isso. Hoje tem uma geração de frustrado porque apanhou. Não. Não, porque tem... Eu sou psicanalista, gente. Não fala isso para mim, não. Tem uma linha que acredita nisso, eu respeito quem acredita nisso, ou quem pensa dessa forma. Mas não,
Amado, nós passamos por alguns processos. Senão, como você explicar a pessoa que levou chinelada e hoje é um pai de família exemplar? Como é que você vai me explicar a pessoa que... Óbvio que todo excesso pode gerar trauma, sim senhor, sim senhora. Todo e qualquer excesso pode gerar. Assim como todo e qualquer excesso de não fazer nada, de não corrigir, né? Como a Bíblia nos ensina, pode também gerar um monte de trauma. Hoje você vê um monte de criança, nós vamos ter uma geração futura que não vai respeitar pai, não vai respeitar mãe, que vai se suicidar, que vai entregar o emprego se levar uma bronca, que qualquer coisa, casamento não vai dar. Amados, estou dizendo para vocês, as próximas, daqui 3 gerações, casamento vai ser uma coisa obsoleta, as pessoas não vão mais se importar. Por quê? Porque houve uma ruptura numa comunicação da nossa geração com essa geração que está chegando agora. Qual foi? Porque nós passamos por privações, nós não queremos que os nossos filhos passem. Porque nós tivemos tudo, não tivemos nada, nós queremos que os nossos filhos tenham tudo. Só que o que nos tornou quem nós somos hoje foi exatamente alguns processos que nós tivemos que passar. A gente não pode negar isso, amados. Isso aí isso é uma tese que você pode comprovar, a ciência comprova. Porque algumas gerações enfrentavam determinadas situações, se fortaleceram. E nunca vai cair sobre a vida de um filho de Deus algo que ele não tenha capacidade de suportar. E eu queria falar isso com você. Porque às vezes você acha que o seu sofrimento é o maior do mundo. Bispo do céu, parece que tudo de ruim acontece comigo. Vou dizer para você que não. Não. Bispo, olha, sabe, eu vou falar uma coisa para você, eu não estou mais aguentando o que eu venho passando, é muito difícil. Olha o que diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amados, às vezes nós passamos por diversas tentações na vida. Sabe, você passa ali por uma tentação terrível na tua saúde, sendo tentado na sua saúde, às vezes achando que vai morrer, achando que não tem cura, o seu problema não tem solução. Ninguém vai ser tentado além das suas forças. Às vezes você fala, bispo do céu, eu venho passando por uma questão financeira muito difícil, muito delicada, sabe, não está fácil. Deixa eu falar uma coisa para você que está passando por um momento delicado na sua vida, difícil, que não está fácil. Eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, vai passar. Isso não vai tirar a tua vida. Você não vai morrer por causa disso. Existem coisas, amados, que é necessário você ser submetido. Por quê, bispo? Eu não tenho a resposta para você. Mas existem coisas que nós vamos ter que passar, quer você queira ou não, para que o objetivo e o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então, assim, nós estamos o tempo todo sendo talhados, sendo trabalhados, sendo constantemente lapidados pelo Senhor. Então, não fuja do processo. Não pense que o processo é ruim. É óbvio que é dolorido. Gente, é fácil para um pai de família que está passando por uma dificuldade financeira, com um filho para sustentar. Você acha que é fácil? Não é fácil. Não é fácil. É fácil para uma pessoa que está passando por uma questão de saúde, passando por um processo árduo, né? Tendo que fazer uma hemodiálise se é um problema renal, tendo que passar por uma quimioterapia se é uma questão de saúde. É fácil? Não é fácil. Mas existem coisas que chegam às nossas vidas, amados, que não é maior, que não é algo que você pense assim, olha, isso vai me destruir. Não, não, porque juntamente com a luta, o Senhor proveu o livramento. Então nós temos como filhos de Deus entender que, sim, sabe, não abandone, não pule do barco, não pense que você é um infeliz, que a sua vida é uma desgraça, que a sorte não sorriu para você. Não, muito pelo contrário, está difícil,
Mas tenha certeza que Deus está trabalhando em meio a esta dificuldade para mudar algo na tua vida, na sua perspectiva, que talvez você seja incapaz de enxergar. Vocês acham de verdade, um garoto com 20 e poucos anos imaginava que aquilo ali era um propósito divino para algo muito maior, que eu jamais imaginei. Eu nunca imaginei isso. Quando eu estava passando por aquilo, eu falava, minha vida é uma desgraça, isso aqui é uma droga, eu não quero isso, é muito sofrimento. Às vezes nós não entendemos, agora não é porque você não entende que você vai desistir. Não desista, não abandone as coisas por conta de uma dificuldade. Não abandone nada porque você está passando por um processo. Eu gosto sempre de citar a história de José, porque a história de José para mim representa alguém que não entendeu, mas confiou no trabalhar e no processo de Deus. Sabe, nós não entendemos. Tem coisas que você me pergunta, bispo, por que disso? Mas eu não vou aqui inventar história, falar uma filosofia bonita, eu não sei. Às vezes as pessoas me mandam mensagem. Outro dia um rapaz me mandou uma mensagem, um texto bonito. Bispo, o que você acha? Eu falei, eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas como, bispo, como você não tem? Eu falei, eu não tenho, vou fazer o quê? Vou inventar? Eu não sou a quinta bolacha do pacote. Eu sou limitado também. Eu sei o que Deus quer que eu saiba. Eu faço o que Deus me capacitou para fazer. Além disso, eu não posso. Amados, eu não sou super-homem. Aí o bispo é o supra-sumo da quinta bolacha do pacote que não quebra, que fica lá protegidinho. Quem te falou? Nada disso. Então, assim, tem coisas que eu não vou ter resposta para você. O que eu vou ter é oração. O que eu vou ter é falar, olha, Deus tem um modo de trabalhar. Deus tem uma maneira de agir. Vamos confiar? Vamos confiar que Deus está trabalhando? Vamos confiar que Deus está no controle dessa situação? Sabe, tem alguma coisa aí que eu preciso saber? Não, bispo, está tudo certo. Então vamos lá, então vamos orar por isso. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Bispo, não, tem uma coisinha aqui que está errada. Então vamos fazer o seguinte, isso aqui você não age mais assim, muda isso aqui. Olha, muda a tua postura. Tem coisas que a gente percebe, fala, olha, o irmão percebeu que o irmão é meio assim, meio acomodado, o irmão precisa ter um pouco mais. Não, nunca, então, às vezes Deus está te apertando porque o irmão é meio incomodado, né? É meio forgado. Alguém já te falou isso? Não, pouca gente, minha mulher, minha sogra, meu cachorro, meu papagaio, meu vizinho, a turma do 5º ano, a turma do 6º ano, 150 pessoas um dia que eu encontrei na rua, pouca gente me falou que eu sou acomodado, então vamos lá. Será que o irmão não é acomodado? E Deus está dando um chacoalho aí para o irmão? Hã? Aí eu vou orientar nesse aspecto. Agora tem coisa que eu não vou entender. Você imagina, José chega para mim, estou eu e José preso, pela Polícia Federal, descarregando o caminhão com carga sem nota. Eu e José preso. Aí José fala, rapaz, está difícil para mim, meus irmãos me venderam. Seus irmãos, eu já falo assim, esse cara não deve valer nada. Já dava um passo para o lado, os irmãos vendeu, meu Deus. Ele falou, meus irmãos me venderam, rapaz, me jogaram aqui. Estou aqui. Aí você não sabe, arrumei um emprego na casa de um bacana. A mulher do bacana deu em cima de mim, eu não quis saber de nada. Me prenderam aqui agora. Eu ia falar, meu Deus do céu, esse cara é mentiroso, cara. Agora a mulher do bacana deu em cima dele. Que é isso, meu? Eu já ia dar um passo para o lado. Ele ia falar, o que você acha? Eu ia falar, cara, eu vou te falar. Tu tacou pedra na cruz, eu vou te falar, você é um cara, meu Deus. Olha, sei não, viu? Alguma coisa errada, eu já ia pensar logo, alguma coisa boa você não fez. Gente que presta, você não é. Eu já ia jogar José. Já ia dormir de noite, cadê o Léo? Aquele olho, Léo, ó. Aquele olho só você sabe fazer. Eu ia dormir com o olho aberto e um olho fechado do lado de José. Porque eu não ia entender o processo de Deus na vida dele. Mas não me pergunte para entender o processo de Deus na sua vida, ou para te dar uma resposta que eu não tenho. Não queira que alguém dê pitaco quando não dá pitaco. Sabe que a gente tem um defeito no Brasil? Eu tenho essa mania também, estou perdendo aos poucos, de dar pitaco na vida dos outros, sabia? Já viu que você gosta de dar pitaco, gosta de dar opinião, como o brasileiro gosta. Eu estou passando em frente, do lado da casa da vizinha, ela está pintando, eu falo, não, pinta de outra cor. já quero dar pitaco. Eu estou na loja, o povo está colocando roupa, eu falo, não, aquela ali ficou mais bonita em você, eu já dou pitaco na vida alheia. Misericórdia, Ave Maria.
A gente tem esse hábito. Só que assim, amado, cada um de nós tem uma história. Você tem a sua, eu tenho a minha. Não é porque eu passei por isso, você vai passar também. Não é porque eu fiz e deu certo, você vai fazer, vai dar também. Agora, existem princípios e propósitos. O que aconteceu com José? Tudo aquilo fazia parte de um plano maior de Deus, difícil para alguém humanamente entender. O que aconteceu com Jó, bispo? Porque a história de Jó, bispo, também foi uma história meia delicada. Lá em Jó 30, 25, mostra que, às vezes, passar por alguns processos é delicado, amados. Dói. Dói passar por algumas coisas. Dói. Jó 30, 25 diz assim: acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a... Jó falou, estava com o negócio em andamento, deu tudo errado, eu estava com as coisas caminhando, deu tudo ruim, estava indo tudo bem, de repente tudo ficou difícil. É o que ele está falando aqui. O meu íntimo se agitava sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. O que Jó fala aqui? Olha, da noite para o dia mudou tudo, situação difícil. Amados, enquanto nós estamos passando pelo processo, guarda isso em nome de Jesus. De verdade, guarda só isso, você não precisa guardar o resto. É difícil de entender o processo. Quando você está no olho do furacão, é difícil de entender o porquê que você está passando por aquilo. É difícil entender por que alguém te abandonou. É difícil entender porque alguém te traiu. É difícil entender porque você não teve sorte naquele projeto. É difícil entender porque as coisas não deram certo naquela questão financeira. E aí, sabe qual é o problema? O problema é que a gente vai para a internet e tem um monte de gente dando solução. E a gente vai para a internet e há um monte de expert, de pseudos ou especialistas com PhD, ThD em Harvard. E você olha e fala, aqui está a resposta para o que deu errado. Cuidado. Cuidado porque talvez a resposta para o que você precisa, você não vai encontrar em Harvard. Você não vai encontrar no Google. E olha que o Google tem tudo. Talvez a resposta que você precisa, você vai encontrar em oração ou esperando o tempo determinado de Deus. Porque se há 20 e tantos anos atrás, eu quisesse a resposta para tudo aquilo que eu passei, eu teria encontrado um monte de gente especialista, dando pitaco na minha vida e falando o que eu tinha que fazer. Se José tivesse ido buscar conselho com um monte de gente, o povo teria dito, José, é o seguinte, arruma um jeito de fugir daqui, volta lá, compra uma espingarda calibre 39, dá um pipoco nos teus irmãos, arrebenta com tudo, vai lá saber o que diriam. Às vezes nós não entendemos que o que nós precisamos não vai vir de uma informação alheia. Tem coisas que nós não vamos ter resposta no momento, tem coisas que é difícil. Amado, tem coisa que é difícil, mas sabe o que a Bíblia diz? Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, e chama nenhuma arderá em você. É isso que a Bíblia fala. Quando passares pelas águas, elas não vão submergir você, eu vou estar com você. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Deus está com você. Isso tem que bastar, igreja. Isso tem que nos bastar. Por favor, em nome de Jesus. Sabe, se você tem um viés ansioso, toma cuidado. Tem gente que é muito ansioso. Eu tenho que resolver, eu tenho que ir lá, E aí você arruma um problema, você arruma outro problema. De um problema você arruma outro. Aí você está com um problema, você arruma outro pior. E aí você vai emendando um problema no outro. E aí já não é mais problema do processo. É problema porque você não teve discernimento para esperar o agir e o trabalhar de Deus. Tem coisas que você não sabe o que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Põe seu joelho no chão e ora. Eu não sei para que lado eu vou. Pega a Bíblia, abre, Deus vai falar com você. Tem momentos que Deus vai falar, marche. Tem momentos que Deus vai falar, descansa. E nós temos que aprender verdadeiramente a descansar em Deus. Tiago 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com
Perseverança, antes de Jó, 30, 25. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois, aleluia, de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor, aleluia, prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, diga bem-aventurado o que suporta. Mas tem que suportar. Eu sei que tem coisas que não são fáceis. Daniel, o profeta, fala isso. Daniel 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Diga, eu tenho que entender o trabalhar de Deus. Sabe? O trabalhar de Deus, ele vem de diversas formas. Às vezes até com uma disciplina. Amados, por isso que eu falo que quando a disciplina ele não é um ato de irresponsabilidade de quem não ama. As pessoas que mais me disciplinaram foram as que mais me amaram. Quem mais me disciplinou e me corrigiu na vida foi minha saudosa mãe e o meu saudoso avô. Foram as pessoas que mais me disciplinaram, mais me corrigiram, mas também, sem dúvida alguma, foram as pessoas que mais me amaram. Posso falar uma coisa para você? Quem ama, educa. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Às vezes, você vai ouvir de alguém que você ama, palavras que você não gostaria de ouvir de ninguém. Mas se a pessoa disse é porque ela te ama. Não estou dizendo de gente maldosa, né? Pessoa que tem um sentimento ruim no corpo, mas pessoa que te ama. Quem que vai dizer para você, você está errada, essa atitude sua é errada, você não pode agir assim, você às vezes é arrogante, você é prepotente, você não cuida bem das coisas. Quem que vai dizer isso? É um pai ou uma mãe, alguém que te ama. Quem é que vai chegar ali para você e vai te exortar? Está errado. Olha, como é que você pensa em um dia morar sozinho? Quando você pensa um dia num casamento, se você não cuida das suas coisas? Como é que você pensa um dia em comprar um carro, se você não cuida nem da tua bicicleta? Quem que vai falar isso para você? Um pai e uma mãe, quem ama. Quem ama, corrige. Hebreus 12, 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Agora, olha, por isso que eu amo a Bíblia. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos os filhos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Disciplina do grego, paidel, educar, treinar, discipular, instruir. É isso que Deus faz. E às vezes eu sei que algumas palavras que vêm da parte de Deus são duras. Eu sei que algumas coisas que nós passamos são difíceis de engolir, são difíceis, mas são necessárias. Sabe quando é que nós somos forjados? Quando muitas vezes nós somos confrontados. Não adianta, se não há um confronto, se não há às vezes um trabalhar de Deus, vou falar uma coisa, a maioria de nós aqui, só hoje estamos aqui, porque passamos pela forja de Deus, sabia? Olha, você hoje, seu casamento hoje talvez só esteja de pé pela forja que você passou em algum momento da vida com Deus. Talvez hoje você, para poder manter, sabe, o padrão de vida que você tem, para você conseguir suas coisas, para você estar de pé, é porque Deus passou você por um moedor. Talvez tem gente aqui, ou alguém me assistindo agora, que você só largou a droga, só largou o vício do álcool, só largou a promiscuidade, porque Deus te espremeu, senão você não tinha largado. Tem coisas que nós abandonamos, vícios, coisas erradas, velhos hábitos, porque em algum momento Deus teve que colocar a mão e apertar, senão você não largava. Eu quero te dizer, amado, Deus só faz isso porque Ele te ama, Ele tem o melhor para a sua vida. Eu queria encerrar nesse finalzinho agora, levando você a entender o seguinte: às vezes nós temos que passar por um processo, seja ele qual for, para que Deus nos coloque onde você e eu temos que estar. Eu queria encerrar falando rapidinho sobre a vida do profeta Elias e de Eliseu. Elias, em um momento específico e único,
ele passou por Eliseu, e Eliseu estava lavrando a terra. Elias passa, ele vê Eliseu trabalhando, e ele olha, e a partir desse encontro há uma mudança, algo acontece na vida desse homem. Eu queria explicar isso em 3, 4 minutinhos para encerrar o culto. Olha só, 1 de Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com o 10ª, Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Ou seja, antes de Eliseu se transformar um profeta maior do que Elias, porque ele recebeu a porção dobrada, né? Como a palavra diz, do Espírito naquela época. Hoje não, o Espírito é dado na mesma medida. Então, a Bíblia fala que ele estava como um lavrador. Você sabe que enquanto ele estava lavrando a terra, trabalhando naquilo, era um processo? Sabe que tem alguns trabalhos que Deus permite você fazer, é um processo? Sabe que tem coisas que Deus faz chegar na sua vida, que você não entende, é um processo? Eu passei por alguns processos na minha vida profissional. Hoje eu tenho clareza que enquanto eu estava lavrando a terra, Deus estava me preparando. Eu trabalhei numa empresa, a que eu tive uma grande ascensão, eu fui gerente geral dessa empresa. E ali eu tive a oportunidade de lidar com todos os tipos de pessoas, todos os tipos de vaidade. Tanto as pessoas com chão de fábrica, que eu lidava, como pessoas de diretoria, como banco, me lembra aí, Cleiton, Banco Bradesco, me lembra aí? Itaú, HDI, Porto Seguro, Marítima Seguro, era uma leva. O Cleiton trabalhou comigo nessa época. E eu tive a ascensão de viajar para fora do país, ir para os Estados Unidos, conhecer outros lugares, conhecer pessoas no mundo inteiro, por conta dessa empresa. Gerenciando pessoas, lidando com pessoas, desde o chão de fábrica, a pessoa da periferia de Santo Amaro, do Capão Redondo, aquele funcionário da comunidade, com pessoas que tiveram um berço de ouro, com aquele pezinho rosé, que eu não vou falar quem aqui na igreja tem igual, garotinho de apartamento, sabe? Eu tive a condição de conviver com essas duas pessoas, gerenciando todas essas questões. Eu não imaginava o porquê ou para quê daquilo. Depois eu fui para uma outra empresa, trabalhar numa indústria, gerenciei pessoas. A mesma questão. Trabalhei com Dicico no momento, com Telhanorte, Center Castilho, empresas diversas, representantes comerciais no Brasil todo, em outros estados, enfim, culturas diferentes. Enquanto eu estava lavrando esta terra, Deus estava me preparando. Aquilo ali foi o meu estágio para poder me tornar um pastor. Aquilo ali, sabe, foi um processo de Deus para que eu pudesse ter o meu lado humano de lidar com as pessoas, ouvir pessoas. Então, eu passei por alguns processos na vida. O que a Bíblia fala exatamente de Elias e Eliseu. Ele estava ali lavrando a terra, ele não imaginava que aquilo ali o colocaria diante de algo muito surpreendente, porque quando Elias passa o manto sobre ele, ele diz, deixa tudo e me segue, porque Deus está te chamando para uma grande obra. Há um dia que esse manto de Deus passa sobre as nossas vidas, amados, e nos tira de onde nós estamos e nos leva aonde Deus quer que estejamos. Eu quero dizer para você que esse manto de Deus, ele continua passando. Deus continua passando o bastão, Deus continua passando o manto, Deus continua passando o cajado, dê o nome que você quiser, mas Deus continua agindo da mesma forma, Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. A história desse homem foi transformada enquanto ele estava fazendo algo que não tinha correlação, humanamente falando, com aquilo que Deus tinha para ele. Mas no fundo, era uma preparação para algo maior. 2 de Reis 2:1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Olha o que o profeta fala para Eliseu. Olha o que Elias fala para Eliseu.
Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e você está vivo na minha frente, respirando, com a tua alma viva, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Antes de atuar como um grande profeta, Elias serviu a Eliseu. Elias foi fiel a Eliseu. Antes de Deus fazer algo muito maior na vida de Elias, maior do que na própria vida de Eliseu, o contrário, na vida de Elias, como ele havia feito na vida de Eliseu, contrário, de Eliseu, como havia feito na vida de Elias, obrigado. Sabe o que ele fez? Ele não abriu mão do processo. Ele disse: você vai? Rapaz, eu estou com você. Lá vão ser dias difíceis, o Senhor vai me tomar. Eu vou com você. Ele não abriu mão. Ele não abriu mão do processo. Eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte: em alguns momentos, eu sei, porque eu já sofri isso na pele, alguns processos de Deus são dolorosos. Ninguém, vou te falar de verdade, vou falar por mim, não vou falar por você, vou falar por mim. Eu, em sã consciência, não gostaria de ter passado pelas coisas que eu passei. Mas hoje eu dou graças a Deus por ter passado. Hoje eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus pelas pessoas que passaram pela minha vida, pelas lutas, pelas dificuldades. Sabe, de verdade, vou falar uma coisa para vocês aqui, com temor e tremor no meu coração. Hoje eu dou graças a Deus pelo meu pai ter ido embora. Não que ele seja um mau sujeito, não. Ou ele está lá, oro pela vida do meu paizinho. Mas, sabe, porque foram situações que eu passei, que foram me forjando. Quando eu me tornei pai, eu falei: eu quero ser o melhor pai que alguém pode ser. Óbvio que eu sou humano, né? Tem um monte de imperfeição, mas eu tento ser. E uma das coisas que eu mais sou como pai é chato. Sou chato, filho. Aquele presente de casamento não tem mais. Perdeu agora. Acabou de perder. Eu sou chato. Mas ao mesmo tempo que eu sou chato, eu estou junto. Eu estive junto do meu filho. Nos momentos que ele me fez passar mais vergonha, eu estive do lado dele. Verdade. Porque ele queria jogar futebol. Ah, mas era duro. Chegava aqueles menininhos lá, chegava, pá! Aí chegava ele. Eu falava: meu Deus. Vamos lá, meu filho. E os pais olhando e falavam: meu Deus, esse é o pai da figura. Mas eu estava lá. Quis jogar basquete. Eu estava lá. Quis fazer natação. Eu estava lá. Quis namorar a Mel. Eu estava lá. Vai casar. Eu vou estar lá. Vai para a lua de mel. Papai vai te orientar. Papai vai estar lá, virtualmente orientando. Vou orientar antes. Assim tem sido. Por quê? Porque uma ausência na minha vida, eu reverti. Olha, depois vocês entram lá no meu Instagram. Se você não me segue lá. Também não precisa seguir. Meu Instagram é aberto. Minha filha ontem foi jogar um campeonato. Está lá ainda os vídeos, acho que ainda está. Um campeonato de tênis. Vocês vão ver uma voz de fundo gritando. Ah! Você vai conhecer de quem é aquela voz. Vocês vão conhecer de quem é aquela. Eu estava lá. Por quê, bispo? Porque eu optei. Aquilo que eu não tive gerou em mim um desejo de ser. Foi-me bom ter passado por algumas coisas na vida. Então assim, entenda. Minha mãe falava isso. Entenda, por favor, isso é um dialeto do norte do país, pouco conhecido. Mas minha mãe dizia assim: o que não mata, engorda. Uma coisa caía no chão, a gente pegava, minha mãe falava assim: não tem problema não, o que não mata, engorda.
E ela, com aquela boquinha de dentadura. E eu. Hoje cai um negócio no chão, né? A mãe fala, meu filho, Nutella, meu filho, Nutella. Isso vai dar dor de barriga, lombriga, amigo. Amado, foi graças à lombriga, olho de peixe, olho de cabra, micose. Vai falando aí, pastor Rogério, diácono. Vai falando. É o quê? Furúnculo. Olho de cabra, sei lá, mano, pé rachado. Que quando eu peguei Covid, a Covid disse, vou-lhe embora, que isso aqui, esse cara vai exterminar a Covid da terra. Covid bateu em mim e disse, vou-me embora, que isso aqui não procria não, mano. Aqui comeu bala, caiu no chão. Aqui pegava chiclete, punha na carteira da escola, para no dia seguinte, dava ali um grau nele, ali durava uma semana. Aqui dormia de noite, punha na cabeceirinha da cama um chicletinho, de manhã acordava, aqui escovou o dente, meu irmão, com pasta de dente. Alguém já escovou o dente aqui com pasta de dente? Levanta a mão. Isso é a raiz. Você é raiz. Nós somos raiz. Quem mais? Deixa eu ver, levanta a mão quem já escovou o dente com pasta de dente. Levanta alto, sem vergonha. Edinaldo, olha, vocês tudo. Glória a Deus. Achei que era só eu. Vou voltar essa moda lá em casa. Vou falar para você. Desculpa as brincadeiras, mas eu queria encerrar dizendo isso para você. Em nome de Jesus. Entenda o trabalhar de Deus na sua vida. Não pensa que Deus se esqueceu de você. Não pensa que Deus não te ama. Não pensa que Deus te abandonou, muito pelo contrário. Se Deus está exigindo muito de você, é porque Deus tem muito para colocar na sua vida. Todas as pessoas que exigiram mais de mim, foram as pessoas que mais estenderam as mãos, mais me ajudaram, que me ajudaram a crescer na vida. Então, Deus está trabalhando na sua vida. O que se levantou contra você, se não é de Deus, vai cair. E o que Deus permitiu, tenha certeza, em nome de Jesus, é para que você esteja aonde Deus preparou. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Oh, Deus maravilhoso. Deus é bom, amados. Diga, Deus é bom. Ó, você pode estar hoje no emprego que você não gosta. Deus está te preparando. Tá bom? Ah, bispo, eu estou numa portinha desse tamaninho que me abriu. Mas o meu diploma, o meu currículo. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Deus está preparando você para algo muito maior. Bispo, mas eu estou num negócio lá, sabe, eu não mando em nada. Não tem problema não, Deus está te preparando. Ah, bispo, sabe, agora a situação, Deus está te preparando. Vamos começar a dizer isso a partir de hoje? Não é se conformar com o mal, não, mas dizer, Senhor, o Senhor está me preparando, eu não vou fugir nunca mais do processo. Não fuja do processo de Deus, porque quando passar pelo fogo, Deus está com você, passar pela água está com você, sabe para quê? Quando você voltar como fênix, ressurgido da cinza, quem vai olhar vai dizer, uau, foi Deus, e vão ter que reconhecer que quem te tirou do buraco foi Deus, quem te tirou da miséria foi Deus, quem te curou foi Deus, quem te colocou de pé foi Deus, quem te tirou daquele vício foi Deus. Vão ter que reconhecer o poder de Deus na sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Deus é bom, igreja. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ah, nós somos filhos amados de Deus, passamos pela forja, passamos pelo processo e nos tornamos melhores a cada dia. Pai amado e eterno, sairemos hoje daqui, Senhor, com a certeza e a convicção que o processo não é para nos matar, o processo não é para nos ferir, o processo não é para nos derrotar, o processo é para nos fortalecer
O processo é para nos colocar no lugar que o Senhor já preparou para cada um de nós. Assim foi com Davi, assim foi com José, assim foi com cada homem e cada mulher, heróis da fé da Bíblia Sagrada. Assim tem sido conosco, assim tem sido em cada vida aqui, e assim sempre será. E nós não temos medo do processo, porque nós sabemos que durante, antes, no meio e depois, o Senhor sempre estará conosco, em nome de Jesus. Que se cumpra, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.